Bom dia, pessoal. Estamos aqui de volta e vocês dessa vez não estão olhando para mim, estão olhando para um quadro que eu providenciei para tentar ficar um pouquinho mais fácil passar para vocês essa atividade de redução nas tabelas de medidas. Tá um pouquinho tortinho porque o meu equipamento não é dos melhores, vocês sabem disso. Vamos tentar acomodar. Quando vocês me retornaram, pessoal, os exercícios sobre medidas de comprimento, eu reparei que a grande maioria entendeu, mas ainda tinha alguns alunos que estavam errando a questão da colocação na tabela, só no momento de colocar a medida dada. Então, por exemplo, se eu tinha 65 metros, por exemplo, eu tive gente colocando assim, ó, 65 aqui no M, tá? 65 metros. Isso não pode acontecer, eu reforço que não podem ficar dois algarismos na mesma medida, que a gente, no caso de ter um 65, vai colocar aqui só o 5 e o 6 vem aqui na outra casa. Aí eu tenho 65 metros, ó, é assim que eu vou ler, 65 metros. Então, agora eu vou passar para uma nova medida, mas aí a orientação para fazer é a mesma. A gente tinha aqui medidas de comprimento, né? E aí eu falei para vocês que a principal medida de comprimento era o M, metro, e que, símbolo M, né? Mas é o metro. E que os primos mais velhos, que seriam as medidas maiores, são o quilômetro, que vale 1000 metros, o hectômetro, que vale 100 metros, e o decâmetro, que vale 10 metros. E que depois nós tínhamos os primos menores, que eram o decímetro, que significa o metro dividido por 10, o centímetro, que é o metro dividido por 100, e o milímetro, que é o metro dividido em 1000 pedacinhos. Muito bem. Mas o que acontece? Digamos que a mãe pedisse para vocês irem hoje na padaria comprar mortadela. E aí vocês perguntam para a mamãe assim, tá? Mas quanto, mãe, que eu tenho que trazer? E a mãe diria, olha, me traz 200 centímetros de mortadela ou meio metro de mortadela. É possível fazer uma compra desse jeito? É assim que a gente compra mortadela? Ou carne? Ou pão? Ou feijão? Né? Que tal 25 milímetros de feijão? Não é dessa forma. Existe uma outra medida. E a outra medida a gente trabalha a partir de hoje. Então, a gente apaga aqui as medidas de comprimento e vamos passar para as medidas de massa. A letra vai ficar ruim porque eu tô longe do quadro. Ele está em cima de uma mesa e eu tô longe, tá? Medidas de massa. Nas medidas de massa, que são essas medidas que nós vamos fazer por peso, não é mais o metro a principal medida. A principal medida é o grama, ó, G, de grama. E vocês reparem que eu disse o grama, eu não disse a grama. Por quê? Porque a grama é aquela que cresce no jardim, verdinha, que a gente gosta de deitar em cima. Quando a gente fala de medidas de peso, nós vamos falar em o grama. Por isso que quando a gente chega na padaria ou na fila do supermercado, a gente deve dizer assim, eu quero 200 gramas de presunto. E não 200 gramas de presunto, como muita gente fala, tá? Quando vocês ouvirem alguém falando 200 gramas, tá errado. Significa que essa pessoa tá querendo 200 fiapinhos daquela coisinha verde que tá crescendo no jardim. Entenderam bem isso? Então, nós não vamos falar em a grama, vamos falar em o grama. E aí, tudo isso que tinha aqui vai mudar agora. Em vez de km, nós vamos ter um kg, que é o quilograma. Em vez de hm, vamos ter um hg, que é o hectograma. Em vez de DAM, vamos ter um DAG, que é o decagrama. Lá pro outro lado. Em vez de DM, um DG, que é, um decigrama. Em vez de CM, um CG, que é um centigrama.
E em vez de lembrei de chocolatinho, agora é gostoso, né? Em vez de um mg, que é miligrama. E agora a gente vai falar dos primos do grama, que são, junto comigo, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. A noção é a mesma, só mudou essa letrinha aqui. A gente continua fazendo a mesma coisa que fazia na outra medida. Então, por exemplo, digamos que eu tenha num problema, eu digo que tenho 9 quilos de feijão. Tem 9 quilos de feijão guardados na minha casa. Quantos gramas de feijão eu tenho? O que eu faço? Vou na tabela, procuro o quilograma, tá aqui, coloco o 9 que eu tenho exatamente onde ele está. Eu tenho 9 quilogramas de feijão. Mas o que eu quero saber é quantos gramas eu tenho. Se eu quero saber quantos gramas eu tenho, eu vou completar com zeros até chegar na casa do grama. Então, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Ou seja, se eu quiser ler pelo quilo, eu vou ler 9 quilogramas. Se eu quiser ler por aqui, pelo grama, eu vou ter 9.000 gramas. A função é a mesma, a ordem do exercício é o mesmo, só mudei o nome das medidas, de comprimento para massa. Um outro exemplo. Digamos que eu tenha 62 gramas de açúcar e queira saber quantos miligramas eu tenho de açúcar. Ó, eu tenho 62 gramas, então eu venho na tabela, no lugar do grama. Aqui eu quero reforçar o que eu estava falando agora no início, o pessoal que errou nas medidas de comprimento. Se eu tenho 62 e não posso colocar dois números juntos aqui, qual é o número que eu vou colocar? Só o último. Só o 2 vai ocupar essa casinha do grama. O 6 vai continuar aqui na frente, ó. Então, se eu vou ler esse número na tabela, eu vou ler 62 gramas. E o que eu quero saber mesmo, que eu não lembro mais, que eu tinha perguntado? Quero saber quantos miligramas tem. Miligrama tá aqui. Então, eu tenho que chegar até aqui, com zeros. Eu tenho 62 mil, né? Porque se eu for colocar aqui do lado de fora da tabela, teria um pontinho aqui. 62.000 miligramas em 62 gramas. Aí, vamos fazer um outro aqui com um número um pouquinho maior. Eu tenho 367 gramas de morangos. E eu quero saber quanto dá isso em decigramas. 367 gramas. Aqui o grama. 367 gramas. Tá certo isso, gente? Não, né? O que tá errado? Que eu não poderia ter posto esse monte de número no mesmo lugar, porque só pode colocar um de cada vez. Então, se eu só posso colocar um, e esse um é sempre o último, ó, 367. Ah, professora, como é que eu sei que isso aí é grama? Ó, se o último número está na casa do grama, é 367 gramas. E eu quero saber, desses 367 que eu tinha aqui, eu quero transformar isso em decigrama. Decigrama, tá aqui o decigrama, ó, só um zerinho. Contando de trás para frente, 1, 2, 3, um pontinho aqui. Eu tenho, um pontinho aqui, na verdade, 3.670 decigramas. E a última, para fazer um maiorzinho, digamos que eu tenha 1.160 quilogramas, 1.160 quilogramas de arroz. Vou fazer uma doação bem grande para uma cesta básica para as pessoas necessitadas. Eu tenho 1.160 quilogramas de arroz. Cadê o quilograma? Tá aqui. Deixa eu ver, no meu quadro, eu não posso mexer com o meu telefone, senão vai sair tudo do lugar. Então, eu vou apagar essa de cima aqui, ó, para usar esse espaço, porque lá embaixo vocês não vão enxergar. Vou usar essa linha.
Ah, outra coisa importante, hein? Vi gente misturando, botando 2 exercícios na mesma linha. É uma linha para cada exercício. Então, vamos lá. 1.160 quilogramas de arroz eu vou distribuir em cestas básicas aí para ajudar um pessoal. Olha o quilograma onde tá. 1.160. Se eu não podia colocar 2 na mesma casinha, como dizia o Pietro, né? Não posso deixar 2 na mesma caminha, porque um faz xixi no outro. Imagina que tanto de xixi que vai ser se eu deixar 4 na mesma cama. Então, eu volto a falar que eu só posso deixar um. Se eu só posso deixar um, vai ser o último. O último era o 0. Ah, professora, terminou a tabela, onde eu boto o resto? Do lado de fora. É a mesma coisa que aquela historinha que eu contei. Vai ter um casamento na família, vem gente de todo lado, a parentada toda vem. Se tem lugar para todo mundo dormir, beleza. Se não tem, bota uma barraca lá no quintal. Então, aqui, ó, aqui fora, no quintal dessa casa, vai estar o resto do número, ó. O 116, tá? Vocês estão enxergando aí, gente? Deixa eu olhar aqui minha coisa. Ih, tá bem longe, peraí. Deixa eu ver se eu consigo puxar sem derrubar tudo. Aqui, ó. Vou aumentar ele aqui pra vocês verem. Então, o número era esse aqui, ó. 1.160. Só coube o 0 dentro de casa. Os outros vão pra barraca. Então, a barraca aqui, ó. Tá bem? E aí, esses 1.160 quilogramas, eu quero saber quanto eu tenho em gramas. Gramas. Tá aqui o grama. Lá vou eu. Um 0, outro 0, outro 0. Cheguei. Deixa eu resolver isso aqui, melhorar isso aqui, senão fica parecendo um 6. Um 0. Ok. Colocando os pontinhos, cada 3 casas eu separo, né? 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Resposta que eu tenho é 1.160.000. Isso, 160. 1.160.000 gramas de arroz. Então, a resposta aqui seria, ó, deixa eu apagar isso aqui, ó, pra vocês enxergarem. Eu não posso mexer muito com o meu telefone, gente. Desculpem, mas se eu mexer muito com ele, cai, assim vai nosso vídeo. Ó, aí eu vou botar para montar a resposta final do meu problema, eu vou buscar o pessoal que estava na barraca, ok? Não esqueçam que eles vieram para a festa, não posso deixar eles de fora, eles só estão dormindo no quintal. Então, ó, 1.160.000 gramas, tá? 1.160.000 gramas é igual... Nossa, tá muito difícil de eu chegar nos lugares. Tem uma mesa no meio do caminho aqui. Mas a gente vai se esforçando para dar certo, tá? 1.160.000 gramas é igual a medida que eu tinha antes, que era 1.160 quilogramas. Tá bem? Se um tá bem ruim, aqui. Tá, gente? É isso. Por enquanto a gente fica aqui. Agora eu vou continuar falando com vocês, vou parar esse videozinho, vou subir esse e vou continuar falando com vocês, mas para isso eu preciso que vocês peguem o nosso livro de matemática, o livro didático, na página 26, tá? Aí, livro de matemática, página 26, ali onde diz quanto pesa. Peguem lá que eu já volto.